Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início às nossas aulas de língua portuguesa? Então, durante essa semana, nós estaremos fazendo algumas revisões de conteúdos que foram trabalhados durante o finalzinho do semestre passado, tá? E já adianto a vocês também que nós estaremos trabalhando com um livro literário, né? Que é o livro que eu pedi a vocês no início do ano, O Príncipe e o Mendigo, né? Então, quem estiver com ele em casa, desengavete, né? Retire ele do armário, porque nós estaremos aí nos aventurando nessa história incrível de dois meninos bem parecidos, mas com classes sociais diferentes e que acabam trocando de lugar, né? E muita coisa vai rolar aí nessa história. Para quem não tem acesso, não teve acesso ainda ao livro, eu vou estar escaneando, porque ele não tem em PDF, e vou estar enviando a vocês, para que vocês leiam o livro também, tá bom? Vamos então aos conteúdos, né? A revisão dos conteúdos, para dar um norte a vocês na resolução da atividade que eu vou enviar já para vocês, tá bom? Então, nós temos aí os gêneros textuais que nós vimos, né, durante o semestre passado, que alguns deles foram o editorial, né, que é um artigo publicado na imprensa e possui conteúdo opinativo. Lembrando que o editorial é um texto em que a gente encontra mais em jornais e revistas, né? Geralmente o editorialista é quem faz esse tipo de texto, né? E aí então ele publica no próprio jornal, mas que a opinião ela vem de todo o conjunto, né? Não só dele, mas do conjunto em si da empresa. A biografia narra a história da vida de alguém, né? Então, quando eu fizer uma biografia de alguém, eu tenho que investigar toda a vida dela, né? Eu tenho que estar a par de toda a vida dela para eu produzir essa biografia. E a autobiografia, que é uma narração sobre a vida de um indivíduo. Ou seja, eu vou contar a minha história de vida. É o narrar sobre a minha história de vida, certo? As classes gramaticais, nós vimos também algumas classes gramaticais e veremos outras mais até o findar do ano. Os substantivos é tudo que nomeia as coisas visto, pego ou sentido. Substantivo é tudo que pode ser precedido de artigo. Então, substantivo é toda palavra que nomeia qualquer coisa, todos os seres de um modo geral. Quais exemplos que eu posso dar de substantivos? Casa, mesa, ônibus, Rua Lázaro de Melo, João. Então, tudo que há nome, que, né, é um substantivo. O nome em si, um substantivo, certo? Artigo, palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Então, os artigos se classificam em definidos e indefinidos. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. Indefinido, uma, uns, umas, certo? Os artigos também vão indicar gênero e número. Eles podem estar no masculino ou no feminino e vão estar no plural ou no singular, assim como foi falado agora nos exemplos. Adjetivos. Adjetivo é a classe gramatical de palavras que expressa uma qualidade, defeito, origem, estado do ser e se encaixa diretamente ao lado de um substantivo. Então, no caso, os adjetivos são palavrinhas que vão dar características ou qualidades ao substantivo, tá? Por exemplo, aquele quadro branco sobre a mesa está quebrado, né? Então, quadro é um substantivo e branco é uma característica deste substantivo, tá? Então, branco vai ser o quê? Um adjetivo. Quando se expressar uma característica, uma qualidade, ou uma origem, né, um estado do ser, isso é um adjetivo, certo? Verbo. Verbo é a palavra variável que exprime a
Verbo. Verbo é a palavra variável que exprime ação, estado, mudança de estado e fenômeno, situando-se no tempo. Ou seja, o verbo é aquela palavra que vai exprimir uma ação, um estado ou mesmo um fenômeno da natureza, como por exemplo, cair é uma ação, um estado, estar. João está doente, né? Então indica um estado em que se encontra João. Fenômeno da natureza, choveu, trovejou, né? Então essas palavrinhas que indicarem ação, estado ou um fenômeno são verbos. Lembrando que o verbo também a gente pode conjugar, né? Alguns, lógico, né? O verbo, quando ele indicar ação, por exemplo, amar. Eu posso conjugar o verbo amar? Vamos colocar o verbo amar em presente. Vamos conjugá-lo no presente do indicativo. Como ficaria? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, ok? Preposição. Palavra invariável que relaciona dois termos, onde um completa ou explica o sentido do outro. Quais são as preposições, né? Ante, após, com, contra, para, por, em, a, perante, sob, até, de, na. Nós temos as preposições, essas são as preposições essenciais, e nós temos as preposições que são contrações de preposição mais artigo que se resulta em preposição, que foi aquele quadro que eu passei para vocês no semestre passado, como em mais a, na, de mais o, do, né, que se torna uma preposição, tá bom? Então, a preposição, ela sempre vai relacionar os dois termos para dar sentido. Eu não posso dizer, vou comer bolo chocolate, né? Então, fica um pouco sem sentido. Mas, então, eu coloco o quê? Uma preposição. Vou comer bolo de chocolate, certo? Então, a preposição, ela tem essa função de relacionar os dois termos para que eles consigam se completar, ok? Pronome. É a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando-o como pessoa do discurso. Então, os pronomes são aquelas palavrinhas que vão substituir um nome. Nós temos os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos que nós vimos, né? Os pronomes pessoais eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são os pessoais do caso reto. Pronomes oblíquos, né? Pessoais oblíquo. Me, mim, comigo, te, te, contigo, se, se, consigo. O, a, lhe. Os pronomes possessivos. Meu, tu, que indica posse, né? Nosso, vosso. Pronomes demonstrativos, aqueles que vão demonstrar algo. Este, aquele, aquilo, esta. Lembrando que quando o objeto está próximo ao falante, né, eu vou dizer este. Quando o objeto estiver próximo ao ouvinte, esse. E quando o objeto estiver distante tanto do falante quanto do ouvinte, aquele, certo? Pronome indefinido, alguém, nada, ninguém. Então, é aquele que não define a quem eu estou me referindo, certo? Pronome relativo, que, qual, cujo, onde. Interrogativo, quem, qual, quanto, né? E nós temos também dentro dos pronomes pessoais os pronomes que eu tenho que saber onde vou usá-lo. Se eu estiver num lugar onde eu vou receber o rei, eu vou tratá-lo como vossa majestade, né? Se eu vou conversar com o meu colega, posso tratá-lo como você. Se for com minha mãe, uma senhora, tá? Então, nós temos que saber em que posição nós estamos, com quem nós estamos, para saber que tipo de pronome eu vou usar. E por hoje é só. Qualquer dúvida vocês poderão me procurar, tá? Nesse horário agora eu estarei disponível e nos horários de atendimento, ok? Beijos, lembrando que a distância não nos separa, estamos juntos, certo? Até mais, pessoal!